escutando a alma, posso sentir meu interior refletir com calma. Tenho a semente do mais puro amor que vem de Deus, que é meu Pai. Quero livrar meu coração do jugo cruel da ilusão e descobrir que o tesouro da alma é a intenção. Ter atitudes de amor e não deixar morrer o bem. Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao próximo como a mim também. Humanizar nossas ações, humanizar nossos corações, humanizar para crescer, humanizar, individuar o ser. Gostaria de agradecer o convite do Celso por estar aqui compartilhando com vocês dessa oportunidade de dividir um pouco daquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida e que existe uma frase que eu gosto bastante que diz assim: todo conhecimento é um poder e potencial até que chegue nas mãos de alguém que o utilize. Se nós não utilizarmos o conhecimento que nós temos e nós não colocarmos em favor do nosso semelhante, ele se torna uma peça sem utilidade dentro de nós. Então, tudo aquilo que a gente estiver aprendendo e a gente puder compartilhar com outras pessoas, sempre é válido para que a gente possa estar ampliando esse conhecimento e passando adiante essa informação. Então, o nosso tema, saúde espiritual e humanização, a gente procurou trazer as informações sempre baseadas em livros. Nós vamos procurar explicar para vocês o que é saúde espiritual e qual a relação entre saúde espiritual e humanização. Hermãs Dufaux, no capítulo Humanização na Seara Espírita, do livro Seara Bendita, esclarece que 3 posturas sublimam a nossa ação institucional. São elas indulgência, perdão e beneficência. São virtudes que nós precisamos conquistar e pôr em prática. Embora nós tenhamos já a vontade de estar praticando estas atitudes, estas virtudes, em alguns momentos a gente se esquece e a gente volta a falar mal do outro, a não perdoar, mas isso faz parte desse processo de mudança em que nós estamos vivendo. E a gente tem que continuar perseverando nessa busca para que a gente possa chegar ao resultado que a gente deseja. O cultivo do afeto e do interesse uns pelos outros, a alegria espontânea, os abraços de saudade, uma carta de lembrança, são todos expedientes de gentileza e humanidade, despidos dos desejos sutis e reais de controle e que fazem todas as relações mais humanas, mais afetuosas e mais solidárias. Então, se nós pudermos nos dar um resumo dentro do nosso entendimento de humanização, humanização significa renovação de referenciais comportamentais. Nós precisamos começar a mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, para com aqueles com os quais nós convivemos, para com aquelas pessoas, não apenas na seara espírita, na casa espírita, dentro de casa principalmente, né? Começar a ter atitudes diferentes.
É o conjunto de iniciativas e atitudes que forjarão as características morais focadas no ser humano. E esse processo visa construir relações mais afetivas e mais fraternas entre todas as pessoas. E o que é saúde? Nós vamos começar procurando dar um encadeamento lógico em toda essa exposição. Então, saúde é o estado de harmonia e bem-estar físico, mental e espiritual. Hoje a Organização Mundial da Saúde já admite a questão do aspecto espiritual como algo importante para que se considere que a pessoa está num bom estado de saúde. E o que é a doença? É o resultado do desequilíbrio do ser nos seus aspectos físico, mental ou espiritual, consequente a forças exteriores, sejam elas biológicas, químicas, sociais ou imateriais. Então nós podemos adoecer por um vírus, uma bactéria, mas nós também podemos adoecer por influências sociais, no meio em que nós estamos convivendo, e espirituais. As influências espirituais podem nos desarmonizar. Se nós não estivermos praticando constantemente também aquelas ações de, como nós vamos esclarecer ao longo da exposição, de busca de equilíbrio interior e fazendo o que a gente chama de medidas básicas, né, para que a gente possa ter uma boa saúde, que é oração e vigilância. A oração nos liga sempre com os planos superiores e a vigilância faz com que nós não descuidemos do nosso pensamento. Eugênio Stavelkent, que foi um famoso médico homeopata, já dizia que o ser humano adoece por um mau pensamento. Então, à medida que nós tivermos um segundo, alguns momentos de pensamento inadequado, isso pode ser o suficiente para que a gente comece a se tornar suscetível a um vírus que esteja passando no meio do caminho. E aí nós desenvolvemos aquela doença. Então, o primeiro livro para a gente ter como anotação de leitura importante, Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos coloca, falando a respeito da capacidade dos vírus, né, de causarem as doenças, colocando assim: excetuados os quadros infecciosos, pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso das nossas forças, plasmam nos tecidos físico-psicossomáticos, quer dizer, no nosso corpo físico, que nos constituem veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Nós vamos estar nos tornando suscetíveis de adoecer. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana. Então, André Luiz já nos esclarecia naquela época que, à medida em que nós permitirmos, a partir da nossa forma de agir para com o nosso semelhante, da nossa forma de reagir diante das situações que estão ocorrendo, nós estamos nos tornando suscetíveis a desencadear processos que já existem na nossa genética, nós vamos falar disso depois. Então, se eu tenho uma predisposição a desenvolver um câncer, uma doença autoimune, muitas vezes é a partir de determinadas situações emocionais que nós vamos dar a chance para que essas doenças comecem a se manifestar. As doenças surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo, pelo desequilíbrio de nossas forças mentais, gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas pontas kármicas. Nós vamos ver que existem algumas emoções que nós trazemos conosco, que elas já estão armazenadas em função da vivência delas ao longo das encarnações, e que, à medida em que nós estivermos fazendo uma força, um esforço próprio, que é aquele esforço de reforma íntima, para que a gente possa ir eliminando gradualmente essas imperfeições da nossa alma, nós vamos estar nos candidatando a ter uma melhor saúde física e mental e, consequentemente, também uma saúde espiritual. Então, doença nós podemos considerar como a perturbação inicial ao nível da consciência, considerando consciência a sede do nosso espírito, a sede do temperamento, e a apresentação
dessa desarmonia, ocorre então no corpo físico. Nós podemos dizer então que saúde física é consequência de saúde mental e saúde espiritual. Assim como a saúde mental também é consequência de uma boa saúde espiritual. À medida em que nós aprendemos a prestar atenção na nossa saúde espiritual, nós temos uma boa chance de conseguirmos ter uma boa saúde física e mental. Não apenas nessa encarnação, mas nas próximas. É lógico que algumas coisas que nós, ao longo de uma vida inteira, nós fizemos de forma inadequada. Se nós tivemos vícios como o cigarro e fumamos durante 50 anos, de repente nós paramos, mas a consequência desse vício ele está lá armazenado em nosso ser. E nós temos uma chance de que venha a se desenvolver alguma doença a partir deste hábito inadequado que nós tivemos. Pode ser que não, né? Mas se ele aparecer, nós temos que trabalhar com as consequências disso. O fato de nós termos parado de utilizar o cigarro num determinado momento está fazendo com que se vá registrando em nosso perispírito essa informação. Nós estamos fazendo um esforço de mudança. E à medida que essa informação está sendo registrada, ela será transmitida por nós mesmos para os nossos próximos corpos nas encarnações futuras. Então, saúde espiritual é o resultado da busca da própria espiritualidade, encontrar a nossa essência interior, o eu divino que nós somos. Todos nós temos no nosso interior um germe divino e todo um potencial divino a ser desenvolvido. E nós temos que começar a desenvolver esse potencial. Nós estamos talvez há algumas encarnações empurrando com a barriga algumas transformações que nós já poderíamos estar fazendo, mas nós insistimos às vezes em função de um prazer momentâneo e rápido, nós insistimos em manter determinados comportamentos e com isso dificultar a nossa mudança. Quando criado, o ser humano teve gravado no seu inconsciente as leis divinas para lhe servir de guia em sua caminhada de elevação em direção ao Criador. Então todos nós sabemos intuitivamente o que nós devemos fazer e o que nós precisamos fazer. A questão é quando nós vamos começar a prestar atenção nessas informações que nós já temos gravadas dentro de nós. À medida que nós comparamos aquilo que nós devíamos estar realizando com aquilo que nós estamos fazendo, nós percebemos que existe muitas vezes uma diferença no percurso. E cada um de nós tem uma reação diferente. Alguns começam a ficar ansiosos e se desesperam, querendo recuperar o tempo perdido. Conhecem a doutrina espírita e esperam que numa encarnação eles refaçam séculos e séculos de caminho inadequado com uma transformação mágica. Eu sempre brinco que ninguém vai nascer Hitler numa encarnação e sair dela São Francisco ou Santo Agostinho, porque nós temos uma longa caminhada ao longo da existência. Então nós precisamos ter também paciência, calma, tolerância conosco, nas nossas dificuldades e perseverança para que a gente possa atingir o objetivo que nós desejamos. Hermance Dufault, no livro Escutando os Sentimentos, refere o egoísmo como a doença original. Todos passam, e muitos ainda passam, por essa experiência. E, embora nós possamos considerar o egoísmo como uma questão de sobrevivência lá nos tempos iniciais, era uma forma de que a pessoa pudesse continuar viva, se desenvolvendo e realizando as coisas que necessitava. Quando, num determinado momento, nós começamos a fazer escolhas comparando os impulsos e as leis divinas gravadas em nosso inconsciente, o ser humano começou a sofrer com esse comportamento. A partir daí, o egoísmo passou a ser um hábito doentio. Então nós passamos a vivenciar o egoísmo como uma doença. Começou a se desenvolver então a arrogância, uma sensação de exagerada importância pessoal, perdendo o contato com o self divino, as informações que estavam gravadas no nosso íntimo. Nós passamos a desconhecer essas informações porque nós estávamos só pensando no nosso prazer pessoal. O indivíduo então afastado de Deus sente-se abandonado e inferiorizado, o que dá origem a boa parte das patologias mentais que nós vivenciamos ainda nos dias de hoje. Para alcançar o equilíbrio na saúde espiritual, cada um de nós precisa aprender
a cultivar a espiritualidade, o que fará, novamente, com que nós possamos nos ligar ao Criador. À medida em que nós estivermos nos direcionando para a questão da vivência da espiritualidade, nós estamos fazendo de novo essa conexão com esse self divino, com essas informações que estão registradas dentro de nós e podendo novamente desenvolver esse potencial armazenado para que a gente possa atingir a perfeição daqui a alguns milhares de anos. Ou milhões, né, quem sabe. É comum que muitos digam que aceitam esta ou aquela doutrina religiosa, mas não a praticam nem frequentam os seus locais de culto porque não são fanáticos. Né? Talvez vocês já tenham ouvido falar, alguém refira para vocês que se vocês vão toda semana na casa espírita, vocês já estão ficando fanatizados pela doutrina espírita. Quando na verdade nós estamos procurando vivenciar essa espiritualidade. Né? Lógico que se eu transformar isso para o outro extremo e só falar desse assunto todos os momentos do meu dia, com todas as pessoas tentando doutrinar a cada uma, aí eu estou entrando num lado do fanatismo. Mas o fato de vivenciar a doutrina e praticá-la no seu dia a dia, o que é fundamental, não significa que nós estamos sendo fanáticos. Muitas dessas pessoas apresentam um vazio existencial, devido a uma crença distorcida a respeito da importância de estimular o desenvolvimento dessa religiosidade. A pessoa acha que, se acredita nas informações que os outros vêm trazendo, dizendo que ela pode estar sendo fanática, e muitas vezes insegura começa a deixar de frequentar ou de tentar vivenciar aquela experiência que está sendo positiva para o seu equilíbrio. Quem procura cultivar a espiritualidade tem maior facilidade de aceitar os problemas de saúde que vão surgindo ao longo da vida. Né? E nós temos no exemplo de Chico Xavier um grande exemplo. Né? Apesar de todos os problemas físicos que ele foi tendo, ele aceitou aquelas provas e foi superando-as ao longo da existência, trabalhando a questão da espiritualidade como um foco principal. Não adianta apenas compreender e aceitar as doenças como consequência de ações passadas. É necessário renovar emoções, comportamentos e atitudes. O Espírito Ramé, através de Francisco do Espírito Santo Neto, nos traz neste livro maravilhoso que é Renovando Atitudes. Às vezes, com a crença de que tudo se resume a karma, muitos ficam passivos, achando que estão no período de colheitas das escolhas inadequadas que fizeram no passado e não fazem nenhuma movimentação em direção a uma mudança de atitude. Essa crença de que tudo é resgate, muitas vezes nos atrapalha, porque nós temos essa condição de ficarmos simplesmente na expectativa de que em algum momento, como isso é karma, eu vou esperar as coisas passarem. Só que eu tenho a possibilidade, eu não sei até quando eu tenho que vivenciar aquela doença. Embora alguns médicos, muitos médicos talvez, venham e nos digam, a partir de uma determinada doença que nós temos, que essa doença é incurável, não quer dizer que essa doença não possa ser tratada ou não possa ficar estagnada e nós não soframos mais com essa doença. Mas isso vai depender também muito da nossa forma de reagir. Várias doenças nós vemos que elas têm exacerbações em momentos em que nós nos deixamos abater pela raiva, pela tristeza, pelo ódio, pela inveja, quando nós deixamos que emoções inadequadas comecem a tomar conta de nós. Então, se nós conseguirmos prestar atenção nessas emoções, trabalhar com aquilo que seria a virtude correspondente para desenvolver essa virtude, nós estaremos conseguindo fazer com que a doença fique em estado estacionário. E com o tempo, quem sabe, a gente possa ir em busca de soluções que possam ajudar até a vir a cura dessa doença, de algumas delas. Assim, para encontrar a saúde do corpo e da mente, é preciso refletir no próprio temperamento, nas atitudes em relação ao semelhante, para identificar o que nós precisamos mudar. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e identificar em nós quais os comportamentos inadequados, quais as emoções inadequadas que nós ainda estamos vivenciando. Quanto mais nós fizermos esse trabalho, nós temos maiores possibilidades de conseguir encontrar situações
que podem ser mudadas. Mas esse trabalho é individual. Não adianta a gente chegar no médico ou no psicólogo esperando que ele vá nos dizer o que nós precisamos mudar. Porque muitas vezes nós temos que fazer na nossa própria intimidade essa avaliação. Até porque, por vergonha, por medo de ser criticado, nem sempre a gente fala tudo para o médico ou para o psicólogo do que a gente está pensando. Porque, como é que eu, numa determinada posição, vou revelar coisas, fatos que não seriam aceitos pela sociedade? Então eu me calo. E eu continuo com aquelas dores da alma que vão continuar me proporcionando doenças no corpo físico e na nossa mente. Há pessoas que procuram a religião somente quando estão com problemas. No momento que elas conseguem solucionar os seus problemas, elas desaparecem, seja da casa espírita, seja da igreja, de qualquer outro local. À medida que eles vão sendo resolvidos, então deixam de ir à busca de esclarecimento e voltam as atenções de novo para os seus problemas de ordem material, para aquelas questões do seu dia a dia. Então, frequentar regularmente os locais de culto, ou rezar quando se está presente lá, é vivenciar os ensinamentos de Jesus? São coisas diferentes. Nós precisamos vivenciar esses ensinamentos, pôr na prática do nosso dia a dia, conosco e com aqueles que nos cercam. Como reage quem acredita na vida após a morte, na reencarnação ou no amparo de benfeitores amigos, quando se encontra diante das pedras do caminho? Com fé ou com desespero? Essa é uma pergunta para cada um de vocês responder consigo mesmo. Quando vocês têm uma situação difícil na família, quando surge uma dificuldade financeira, quando tem alguém doente, um filho, uma mãe, um pai, como é que a gente reage? Eu frequento a doutrina espírita há muitos anos. Eu acredito na vida após a morte. Mas a possibilidade de que um ente querido vá desencarnar já me deixa completamente fora da casinha. E aí eu saio procurando e apelando para tudo quanto é santo, aí eu já esqueço, de repente, se eu puder, eu estou fazendo, botando uma vela em cada esquina para tentar conseguir resolver uma situação, porque nós sabemos que nada acontece por acaso. Tudo tem o seu momento certo. Quando nós internalizamos essa fé de que tudo tem o seu momento certo, nós estamos fazendo o melhor do que nós podemos. A pessoa também está fazendo o melhor do que ela pode. Então nós temos a certeza de que estamos agindo com fé e estaremos respondendo de uma forma positiva àquelas situações que estão acontecendo. É necessário vivenciar o ensinamento aprendido e utilizar os talentos recebidos para unirmos forças e enfrentar as dificuldades que nós encontramos no dia a dia. A assiduidade nas atividades espirituais ajuda a lembrar que estamos amparados em todos os momentos. Eu acho interessante isso, porque à medida que a gente frequenta, a gente vai semanalmente lá, seja no nosso trabalho, seja assistir uma palestra, tomar um passe, muitas vezes parece que a gente estava já esquecendo, aqueles problemas estavam se somando no nosso dia a dia, e quando nós vemos de repente aquela luz, aquele passe, faz voltar a memória de que, para aí, eu sei que as coisas vão passar. Eu sei que tudo vai se encaminhar dentro de uma ordem natural. Então eu não preciso começar a deixar o meu pensamento se encaminhar para áreas de forma negativa. Então, os estímulos negativos, violência, desastres, perdas, muitas vezes doenças, obscurecem essa lembrança. A lembrança de que nós estamos amparados. Todos nós temos um amparo espiritual a cada instante de nossas vidas. Alívio Cerqueira Filho, no livro Saúde Espiritual, que recomendo que todos leiam, porque é um livro excelente, falando dessa questão da saúde espiritual, nos coloca que nós fomos criados para buscar a nossa essência interior e desenvolvê-la a fim de chegarmos à categoria de espíritos puros. A saúde é o resultado da busca da espiritualidade. Então nós teremos uma boa saúde espiritual à medida que nós estivermos indo em busca da vivência da espiritualidade. Em primeiro lugar, nós precisamos aceitar que nós somos filhos de Deus, com um potencial interior a ser desenvolvido para que possamos nos aproximar do Pai Maior. Nós temos internamente esse potencial.
E nós precisamos continuar desenvolvendo ele. Cada possibilidade que nós tivermos de auxiliar o nosso semelhante, nós estamos dando mais um passo, né, para que nós possamos chegar a uma melhor saúde espiritual. Em seguida, entender que por termos feito escolhas inadequadas, em determinados momentos de nossa vida, nós nos distanciamos de Deus. Ao nos darmos conta desse distanciamento, então, nós começamos a perceber essa sensação de vazio, determinando conflitos internos, provocando um desequilíbrio energético em nosso interior, com todas as suas consequências imediatas e tardias. À medida em que nós pensamos e deixamos que uma emoção negativa se torne visível, nós temos a tendência a desequilibrar energeticamente os nossos chakras. Como cada chakra está ligado a uma glândula do nosso corpo, aquele chakra que estiver recebendo menos energia vai estar afetando de certa forma aquela glândula e consequentemente os órgãos ligados a ela. E assim então algumas pessoas têm mais predisposição a doenças digestivas, doenças circulatórias, doenças hormonais, em função dos chakras que estão sendo bloqueados e dificultam então essa entrada de energia no nosso corpo. Esse distanciamento ocorre de duas formas: negar a existência de Deus e que nós somos um espírito mortal, o que gera, como já dissemos, um vazio existencial, inibindo a nossa energia vital e nos tornando doentes, gerando então distúrbios emocionais. A outra forma de distanciamento ocorre, mesmo nós crendo na existência de Deus e que somos espíritos imortais, essa crença vai estar distanciada da concepção real do Criador e da finalidade da criação. E nós vivemos de forma materialista. Então, Alívio Cerqueira Filho fala dos espiritualistas materialistas. Conhecem, mas agem como se não conhecessem. Lembram da espiritualidade em situações especiais. Vão dos intensamente materialistas aos sutilmente materialistas. Será que nós estamos nessa categoria? Pode ser. Então, isso é essa avaliação que a gente tem que fazer interiormente. Não confiam na providência divina. Então, distanciados da espiritualidade, nós vamos ocasionar um bloqueio das energias que nos vitalizam, impedindo a absorção do fluxo do amor, adoecendo o espírito, adoecendo mente e corpo. É toda uma sequência que parte desde a nossa forma de reagir no nosso dia a dia. Condições fundamentais para uma boa saúde espiritual, Alívio Cerqueira Filho coloca 3. Cultivar o sentimento de aprendiz, cultivar o cumprimento do dever consciencial e cultivar uma profunda gratidão a Deus. Cultivar o sentimento de aprendiz, porque o aprendiz exercita até aprender. Ele não para, ele não acha que já sabe. E às vezes nós talvez paramos de atuar ou de buscar uma melhora porque a gente acha que a gente já conquistou aquela virtude. Eu já tenho paciência. Será? Será que eu já tenho paciência suficiente? Eu sei perdoar. Será que eu já sei perdoar realmente? Todas as coisas que me fizerem? Para vivenciar essas virtudes, nós precisamos superar 3 níveis de ignorância. O não saber, que está ligado à razão. Saber é consequência do pensar. Pressupõe amadurecimento espiritual para conhecer e meditar sobre o ensinamento. Provavelmente a mais fácil de se fazer. A ignorância do não saber. Após se deve superar a ignorância do não sentir. À medida em que nós sentimos, nós vamos também superando o 3º nível de ignorância, que é o não vivenciar. Então, para que nós possamos viver de forma adequada, nós precisamos ter o conhecimento, a razão, unida com a emoção, para que nós possamos vivenciar as experiências. Vivenciando as experiências de forma saudável, com a emoção equilibrada e com a razão equilibrada. Cultivar o cumprimento do dever consciencial, ele nos fala que o amor nos mantém como aprendizes até chegarmos à maestria, que é uma longa caminhada para isso. Quando nos afastamos do amor, surge a expiação. E aí nós começamos então a ter um outro chamamento para o aprendizado. É trabalhar pela preservação da mente e do corpo dentro das possibilidades.
E por último, por cultivar uma profunda gratidão a Deus, que é uma consequência do cultivo das anteriores, aceitando os fatos, as situações que ocorrem no nosso dia, como oportunidade de aprendizado, ao mesmo tempo exercitando a humildade e a mansidão. Se nós olharmos a história de Chico, foi isso que ele nos mostrou. Ele exercitou humildade, mansidão, aceitando todas as situações que ocorriam como oportunidades de aprendizado. E como as nossas atitudes, pensamentos e escolhas condicionam a nossa genética e afetam a nossa saúde física e mental. Porque muitos de nós trazem aquela ideia assim: ah, minha mãe já era ansiosa, meu avô já era ansioso, então eu sou ansioso. Minha mãe já tinha depressão, minha bisavó já tinha depressão, então eu tenho depressão. Eu posso ter na minha genética determinadas informações, só que essas informações não implicam em obrigatoriedade de que se desenvolva determinada doença, determinada patologia. As patologias, elas se desenvolvem a partir da forma como eu reajo diante das situações, e que muitas vezes eu vou estimular que aquele gene que estava lá adormecido se manifeste, e a partir dali a situação comece. Então é comum nós vermos casos de pessoas que, a partir de uma determinada situação emocional, começaram a desenvolver uma determinada doença física ou mental, porque aquele foi o estupim para que a doença se manifestasse. Outro livro para que nós tenhamos em mente, Ação e Reação, André Luiz já colocava que todo mal por nós praticado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação do organismo, e nos exterioriza o modo de ser. Jorge André dos Santos nos traz então essas informações a respeito de como nós vamos registrando no nosso DNA físico todas as informações que vão, das coisas que vão acontecendo ao longo da vida. E a partir dessas informações que estão sendo registradas no DNA físico, elas estão sendo passadas também para o DNA espiritual. E é essa informação que nós vamos levar para a próxima encarnação. Então tudo aquilo que nós estivermos fazendo ao longo da existência vai estar ficando registrado a nível de DNA. Então quando nós dizemos assim que nós temos uma doença genética, a doença genética não é dos nossos pais, a doença genética é nossa. Nós estamos imprimindo nos nossos genes informações, e que quando de uma nova encarnação, o nosso Ricardo de Bernardi já nos explica isso no livro Gestação Sublime Intercâmbio, que o espírito do reencarnante se liga, às vezes meses antes, ao espírito materno, e no momento da concepção esse espírito está ligado ao óvulo materno, atraindo especificamente aquele espermatozoide que a pessoa necessita, para que essa conformação genética que é que ele trouxe de encarnações anteriores venha a se manifestar. Então quando nós dizemos que é genético, a genética é nossa. Os nossos pais nos ofereceram também genes que correspondem às nossas necessidades dentro daquilo que nós imprimimos no nosso corpo físico e, consequentemente, no nosso perispírito. Então, a gente sabe que no núcleo celular onde se encontra o DNA, esse DNA apresenta mais ou menos 30 mil genes que sofrem variações constantes. E o sistema imunológico ele pode agir sobre esses cromossomos, ativando e desativando combinações de DNA. Existe também uma zona de cromossomos sem genes, que pode ser o campo renovador das novas aquisições e das reparações. Então, aquelas mudanças que nós estivermos efetuando no nosso comportamento de forma efetiva, de forma constante, à medida que eu estiver fazendo isso, eu estou criando, provavelmente em uma outra zona cromossomial sem genes, esta informação. E aí eu vou trazer esta informação na próxima encarnação. Olha, ele já não está mais fumando, ele já está começando a diminuir a quantidade de cigarro, ele está deixando isso. Então a minha chance de voltar na outra encarnação
com menos vontade de fumar vai ser maior do que aquela pessoa que desencarnou fumando. Porque essa continuou com o hábito. O registro no seu DNA estava, ele gosta de cigarro. Então ele vai continuar fumando na próxima. Vai ter boa chance de que, ao ter contato com alguma substância parecida com o cigarro, ele facilmente se vicie novamente nesse hábito. Agora, se ele durante algum tempo deixou e fez um esforço constante para deixar esse hábito, essa informação está sendo registrada no seu DNA. E isso vai fazer uma diferença na próxima encarnação. Então nós não vamos ficar esperando para mudar hábitos só na próxima. Vamos começar a mudar os hábitos agora. Porque isso vai ser a diferença entre a nossa boa saúde física e mental também na próxima encarnação. Nos domínios da mediunidade, que já se citou em outras palestras, a doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico, né? Que André Luiz nos passou. Esse é um outro livro muito interessante que se leia, se chama Educação dos Sentimentos, de João de Camargo, em que ali ele já nos faz uma advertência que nós procuramos também no nosso livro Espírito Saudável, Mente Sã e Corpo São, começar a trabalhar em termos de nomenclatura, fazendo uma distinção entre emoções e sentimentos. Se nós observarmos de forma geral, nós temos o hábito de falarmos de sentimentos, de tudo aquilo que a gente sente. Então, raiva como sentimento, ódio como sentimento, tristeza como sentimento, quando, no meu ponto de vista, no meu entender, é mais adequado que essas emoções sejam chamadas de emoções. A emoção da raiva, a emoção do ódio, a emoção da tristeza, porque sentimentos como um conjunto de qualidades morais do indivíduo, portanto, altamente transformadoras de uma sociedade. Enquanto emoções aparecem no ser humano através de um sistema natural de evolução do seu psiquismo. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, diz que, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o sentimento, é o requinte do sentimento. Então, à medida em que nós estamos evoluindo, nós estamos adquirindo novos sentimentos. E estamos deixando de lado emoções que não convém nós vivenciarmos. Os desajustes emocionais, então, têm origem no espírito, influenciando mente e corpo físico. Volta-se repetidas vezes ao plano físico para poder fixar conhecimentos e aprendizados e eliminar hábitos inadequados, incompatíveis com aquelas pessoas que desejam viver em mundos mais evoluídos. Nós estamos nos preparando para entrar num mundo de regeneração. Para nos candidatarmos a sermos habitantes deste mundo de regeneração, nós precisamos continuar fazendo um esforço de eliminar os hábitos inadequados e de adquirir novas virtudes e novos sentimentos. Então aqui vem o primeiro exercício que eu vou fazer com vocês. Pensem nessa estrada como um hábito que vocês têm. Um hábito que vocês têm, por exemplo, na sua família e que vocês consideram inadequado. Alguma atitude que vocês costumam repetir cotidianamente. Se quiserem, podem escrever ou simplesmente guardar na cabeça esse hábito. Tá? Vou dar 10 segundos para vocês pensarem nisso. A gente não tem muito tempo. Certo? Agora então, mentalizem. Esse sim eu acho que é interessante que vocês escrevam. Tá? Porque quando a gente escreve, a gente plasma de uma forma mais concreta aquilo que a gente deseja. Né? Então, mentalizem de que maneira vocês poderiam estar agindo para obter um resultado diferente com relação a essa forma de atuação que vocês têm. Existe uma frase também que eu gosto muito que diz assim: se nós fizermos sempre as mesmas coisas, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Então, pensem em uma forma diferente de agir em relação a essa questão que vocês pensaram anteriormente.
Adriano conseguiu? O que a gente quer trazer com essa questão da estrada, né? A neurociência hoje nos fala que nós temos o que a gente chama de rotas neurais, caminhos dentro do nosso cérebro, onde ficam registradas as informações de determinadas formas de reação aos eventos que ocorrem no nosso dia a dia. Então, imaginemos que esta estrada é a forma, é o hábito que eu tenho de comer doce. Ela está aqui bem marcada, ela está presente. E eu quero mudar essa maneira de me relacionar com o doce. Eu quero começar a deixar de comer o doce de uma forma tão habitual, tão intensa. Então eu vou ter que criar um novo caminho, uma nova rota no meu cérebro. No início, essa rota ela vai ficar quase imperceptível. Mas, à medida em que nós estivermos perseverando, essa rota vai começar a ficar mais visível. E eu vou ter mais condições de vivenciá-la, de ir por esse novo caminho. No entanto, isso não significa que a rota antiga tenha desaparecido. E nós vamos ver no filmezinho que eu fiz a partir dessa imagem, como a coisa acontece com todos nós em relação a várias situações. A cada momento em que nós estamos procurando desenvolver um hábito novo, nós ainda temos registrado em nosso cérebro o hábito antigo. Quando a gente tem raiva, como é que a gente, de vez em quando, a gente acaba voltando àquela raiva mesmo sem a gente querer expressá-la? Por quê? A rota, o caminho da raiva, ele está lá marcado, ele não desapareceu. Eu estou começando a trilhar um caminhozinho novo, em que eu vou agir de uma forma diferente em relação às outras pessoas. E esse caminho novo ele vai conviver com o tempo. E nós vamos ter, num determinado momento, duas estradas. Uma da raiva e a outra do oposto à raiva, do hábito que eu quero desenvolver. À medida que eu estiver perseverando em seguir no outro caminho, o caminho da raiva começa a ficar mais apagado. E aí vai chegar um momento em que ele não vai desaparecer, ele vai ficar lá como uma cicatriz, uma lembrança de que nós já passamos por esse caminho. Mas ele vai estar fechado, porque nós conseguimos desenvolver isso daqui a muitos anos, né? Nós conseguimos desenvolver esse hábito. Então, vamos pensar, olhando essa imagem, que nós estamos aqui, vivenciando o caminho do doce, e, de repente, aos poucos, uma nova estrada começa a se formar. Ela começa a aparecer no início, sem asfalto, muito tênue, porque ela não está sendo ainda trilhada com frequência. À medida em que eu começo a trilhar essa estrada com frequência, ela começa a ficar mais asfaltada, e a outra começa a ficar menos intensa. Até que vai chegar um momento em que a outra, ela fica ainda lá presente, mas o caminho que me leva a ela, ele ficou escondido, porque eu aprendi aquela virtude. Eu não preciso mais entrar naquela outra estrada. Então é isso que a gente vai desenvolver com esse exercício que vocês fizeram agora. Vocês têm um hábito que vocês não gostam em casa. Vocês têm um novo hábito que vocês se propuseram a si mesmos. Vamos vivenciar esse hábito dentro da nossa casa. À medida que nós nos esforçarmos com isso, nós estaremos criando uma nova estrada. E perseverando nela, ela vai se transformar numa estrada perene, que vai facilitar as nossas ações com o nosso semelhante. Então nós destacamos, dentro desse trabalho, que nós colocamos dentro do livro Espírito Saudável, essas 7 emoções, né? A Igreja Católica fala disso como 7 pecados capitais, né? Nós colocamos como 7 emoções inadequadas que o ser humano ainda precisa trabalhar em seu íntimo. Agora um novo trabalho para vocês, um novo momento de vivência, em que eu vou pedir para vocês que das 7, vocês digam quais, para si, quais as 3 emoções inadequadas
Porque se alguém me disser aqui que não tem nenhuma delas, eu já quero colocar na categoria de santo. Porque todos nós ainda apresentamos essas emoções em determinados momentos. Então, assim, dentro delas, das 7, quais as 3 que você acha que você mais frequentemente vivencia? Não precisa contar para ninguém, pode só escrever ou só ter para si mesmo. Quais das 3 emoções inadequadas que vocês acham que vocês mais vivenciam? Isso é 4, né? 3 era uma conta já. Cuidado, não vai ter todas. Foi feito um estudo em uma paróquia de Roma, a partir das confissões dos católicos que iam confessar com os padres, de quais os pecados mais comuns entre a população, uma determinada população, de 2.000, 3.000 pessoas que foram se confessar durante um certo período de tempo. E aí, dentro dessa pesquisa, se identificou que os homens têm como principais pecados a luxúria, a gula e a preguiça. Exatamente nessa ordem. As mulheres, a vaidade, a inveja e a ira. Agora você avalie se realmente fechou com você. Pode ser que tenha alguns que seja do outro sexo, não tem problema, isso aí não quer dizer que o homem só seja guloso e não seja invejoso, né? Mas quais as emoções inadequadas que cada um de nós ainda carrega com maior frequência? E nós vamos então agora colocar quais são as virtudes que nós precisamos desenvolver para combater essas emoções inadequadas. Então nós vamos começar com a avareza. O avarento é aquela pessoa que tem um apego excessivo ao dinheiro. As riquezas, uma vontade exagerada de possuir qualquer coisa. É um desejo descontrolado, uma cobiça, uma vontade de adquirir bens materiais pelo simples prazer de ter os bens materiais. Só que nós temos que lembrar que é preciso escolher entre Deus e Mamon. O avarento prefere os bens materiais ao convívio com Deus. Trata o dinheiro como se fosse o seu próprio Deus, abstendo-se de partilhar do convívio com o verdadeiro Pai. Ao acumular o dinheiro, o avarento entra numa cumbuca, né? Aquela história de entrar no mato sem cachorro. Porque ele conquista o poder de adquirir tudo o que ele deseja dentro do limite das suas posses. Só que, se esse poder não pode ser exercido, porque se ele fizer, ele perde o dinheiro. E aí ele não tem mais o poder. Então ele tem o poder e não tem o poder. Ele não consegue utilizar isso de forma saudável. Deepak Chopra diz que o dinheiro é um símbolo de energia vital que nós trocamos e utilizamos como consequência dos serviços que prestamos ao universo. Se interrompemos a circulação de dinheiro, interrompemos também a sua circulação em nossa vida, uma vez que ela é energia vital. Então nós precisamos trabalhar com o dinheiro de uma forma como nós utilizamos o dinheiro como um meio, mas não pode ser um fim. Ele vai nos servir para que nós possamos conquistar algumas coisas, mas nós não podemos fixar nele o nosso objetivo maior. A virtude a ser estimulada para combater a avareza é a generosidade. A pessoa generosa ela é desprendida. Ao dar alguma coisa, ela não fica esperando nada em troca. Então, aqueles que colocaram a avareza como um dos seus defeitos, dos seus hábitos inadequados, estimulemos então a generosidade. Luxúria. A luxúria é uma das emoções que mais nos prendem ao plano físico. É um comportamento desregrado com relação aos prazeres do sexo. Muitas vezes, em função dessa exacerbação de pensamento em relação ao sexo, que nós chegamos às questões do aborto. Porque nós agimos de forma impensada e acabamos querendo dar uma resposta com alguém que não tem nada a ver com isso. A criança, a gente sabe que ela está naquela situação de reencarne por necessidade, né? E mesmo que possa ser uma prova para ela a questão do aborto, né? Em que alguns livros a gente vê isso, mas ela não precisa passar por isso.
E o responsável que fizer vai ter as suas consequências. Então, o problema não está no sexo em si, mas no seu abuso, na sua fixação. Né? É comum num casal, a mulher, enquanto está pensando no amor, o homem está pensando no sexo. Né? Quando a pessoa passa a pensar apenas no seu prazer e se torna deprimido, irritado ou impaciente por não fazer sexo, significa que a sua ligação com esse tipo de prazer pode estar muito forte. Então é algo para a gente observar. Né? Eu tenho um paciente que durante um tempo ele não podia passar, e um rapaz, assim, uns 20 e poucos anos, em que ele tinha que ir quase todos os dias na zona de prostituição, porque ele não tinha namorado, né? Então ele tinha que satisfazer as suas necessidades fisiológicas com as prostitutas, se predispondo a doenças, e aí ele voltava assustado assim: ih, doutor, estourou a camisinha, tá, vamos lá, vamos fazer os exames, em vez de começar a trabalhar no seu autocontrole. Dizem que a prostituição é uma antiga profissão, né? Isso ocorre também ainda porque o homem, vinculado aos seus instintos básicos, tem no sexo uma das principais formas de prazer. E nós temos a sensualidade de forma banalizada. Olhem as novelas, propagandas, filmes, revistas. É um grande negócio estimulando, porque o ser humano ainda está preso aos seus encantos. Assim como o usuário de droga está contribuindo para que o tráfico continue, o usuário desse tipo de revista está contribuindo para que a desvalorização da mulher e que esse tipo de informação continue passando. No momento que não tiver mais ninguém que compre esse tipo de revista, não existe mais a revista. Mas convencer a grande parte das pessoas que isso deve começar, às vezes é um pouco difícil. As mulheres são estimuladas a usar a sensualidade como forma de conquistar os homens. E esses foram educados a serem viris e corresponderem aos encantos femininos. Então, está muito registrado dentro de nós algumas informações que nós precisamos ir mudando. E a virtude a ser estimulada para combater a luxúria é a castidade. A pessoa casta procura alcançar a pureza de pensamento através da própria educação e da melhoria de pensamentos e atitudes. Castidade não quer dizer não fazer, mas quer dizer educar no fazer. Então, desenvolver isso, quem acha que tem na luxúria ainda como um dos hábitos a serem modificados. Vaidade ou orgulho. A pessoa vaidosa se acha, né? Ela pensa que é superior aos outros, por ter maior beleza, mais dinheiro, condição de destaque, ou na sociedade, ou um cargo mais elevado. Emoção que está associada ao orgulho. A nossa sociedade está submetida a uma pressão psicológica em que as pessoas são hoje mais valorizadas pelo ter material do que pelo ser espiritual, né? Quanto mais nós temos, melhores nós somos. Quando, na verdade, quantos mais nós somos, é que nós estamos nos elevando mais. A pressão para adequar a estética vigente para que homens e mulheres tenham um corpo bonito está relacionada com uma enorme quantidade de casos de anorexia e de bulimia, em que, principalmente mulheres, acabam se sujeitando a situações precárias de alimentação, porque elas se enxergam dessa forma, embora elas estejam com essa forma. A virtude a ser estimulada pelos vaidosos ou orgulhosos é a humildade. Esquecemos que Jesus nos disse que todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, desenvolvamos nós a humildade, assim como o Chico fez um modelo durante toda a sua vida. A gula, usualmente, a gula é definida como desejo incontrolável por comida. Esse termo também pode ser interpretado como gula por comprar, por usar, etc. Podemos ampliar o sentido dessa emoção para a falta de autocontrole com o que se consome ou se utiliza. Então, guloso no sentido de utilizar em demasia. A pessoa gulosa come em excesso para preencher o vazio, satisfazer-se ou presentear-se. E ontem essa imagem, e aí eu fiquei pensando assim, será que eu deixo a imagem? Não, eu vou deixar, porque uma das coisas que a gente tem que se tocar, principalmente com os nossos filhos, com os nossos netos, que já desde criança nós podemos identificar certos pendores, certas tendências que precisam ser corrigidas, e por isso que eles vieram como nossos filhos e nossos netos. Não foi só para a gente brincar de casinha com eles, jogar eles para cima, fazer como se eles fossem bonequinhos. Eles vieram para que nós possamos educá-los e orientá-los
Então, se nós prestarmos atenção a determinados hábitos já nessa fase, nós temos melhores condições de corrigir, de auxiliar, do que se nós deixarmos as coisas irem acontecendo. Existe um estado emocional que gera gula, impotência, medo, insegurança, raiva, ansiedade, que leva à vontade de comer. O guloso pode apresentar algumas consequências físicas, entre elas a obesidade, hoje um problema de saúde pública, pois gera distúrbios cardiovasculares e osteomusculares, e a compulsividade alimentar demonstra uma falta de autocontrole emocional de cada um. Ao se encarnar sem procurar controlar esse hábito, leva essa informação registrada no nível do perispírito, que necessitará de controle numa existência posterior. É lógico que a gente tem que fazer uma diferenciação. Nem todo mundo hoje que tem obesidade o tem simplesmente por gula. Muitos têm por doenças endocrinológicas que não estão se conseguindo controlar e que faz parte provavelmente da sua prova nessa encarnação. E isso se interpreta de forma diferente. Só que a gente tem que ter em mente que só controlar com cirurgia ou medicamento é tratar a consequência sem mexer na causa. Eu conheço pessoas que fizeram cirurgia do estômago, reduziram o estômago e, mesmo depois da cirurgia, continuaram obesas, porque ainda continuavam tomando lá uma latinha de leite condensado por dia, né? Quer dizer, não mudou a cabeça. Enquanto não mudar a cabeça, a situação continua igual. Então, o indivíduo guloso precisa aprender a comer com moderação, controlando as quantidades e o que come, pois conforme o alimento, então, como nós já dissemos, pode ter diabetes, açúcar, quando come muito açúcar e carboidrato, gota, né, aquela doença das articulações, quando come muita proteína, hipertensão, quando come muito sal, etc. A virtude a ser estimulada para os gulosos é a temperança. A temperança significa autocontrole, moderação. Quando se aprende a ser moderado, controlado, se consegue ter contato com o alimento sem abusar dele. Nós devemos comer para viver e não viver para comer. E às vezes parece que tem pessoas que vivem para comer. Inveja. Né? Olha só, a menininha com inveja está falando. É a famosa dor de cotovelo. Né? É o desejo de algo que outra pessoa possui, habilidades, qualidades, bens materiais, títulos, de maneira que a pessoa esquece das suas potencialidades e tem o seu foco naquilo que o outro conquistou. Na realidade, revela um egoísmo da pessoa que não consegue perceber as virtudes do seu semelhante, valorizando demasiadamente os seus defeitos. Às vezes é confundida com a cobiça ou com o ciúme. Há quem diga que a inveja é positiva, pois serve como fator motivador para conquistar um objeto desejado. Só que enquanto a gente considera isso como positivo, dificilmente a gente tem vontade de mudar. Ah, não, mas eu tenho que continuar assim, porque isso é que me faz ir em frente, e aí eu continuo sendo invejoso. Enquanto eu não reconhecer que eu preciso fazer a mudança, não vai haver mudança. Ela pode estar muitas vezes associada à autoestima, à baixa autoestima. A pessoa não acredita no seu potencial, não se empenha para conquistar o que deseja e não percebe que os resultados têm uma relação direta com o seu esforço. Então, nós precisamos ir atrás das mudanças. Ao mesmo tempo, ela observa os companheiros crescerem, prosperarem. Como mecanismo de defesa, ela procura interiormente justificar o sucesso dos colegas, ou diminuindo seus méritos e associando a vantagens obtidas por meios incorretos. Então, nem todo mundo que está com uma situação melhor do que a nossa é porque as conquistou de forma inadequada. Muitos a têm de forma natural, mas nós precisamos desenvolver em nós o nosso potencial para conquistarmos aquilo que desejamos. A virtude a ser estimulada para os invejosos é a caridade. A pessoa que desenvolve a caridade desenvolve também a amizade e compaixão. Então, nós que ainda tenhamos inveja em nossos corações, procuremos ser mais caridosos, que aos poucos essa estrada vai começar a se apagar. Preguiça ou indolência, definida como aversão a qualquer tipo de esforço físico ou trabalho, ou uma forma de inatividade de uma pessoa. O preguiçoso pode ser encarado como uma pessoa que não tem resistência moral e psicológica para enfrentar os desafios impostos pela vida. O Simpson é o protótipo do preguiçoso, né? Justifica a sua falta de ação com fatos externos, como se os outros condicionantes o impedissem de atuar e realizar o que era proposto. Para mudar, é preciso querer, como já se falou antes.
para esse querer do preguiçoso pode estar relacionado com a necessidade que sinta de fazer algo diferente em virtude de um constrangimento pela situação em que se encontra, buscando se harmonizar com aqueles que o cercam. Vocês já imaginaram vocês passando na rua e vendo alguém carregando o cachorro andando no carro? Esse é o cúmulo da preguiça, né? A virtude a ser estimulada pelo preguiçoso é a diligência. A pessoa diligente é objetiva, trabalhadora, decidida, realizando as atividades com presteza e concisão. A lei do trabalho diz que para o crescimento individual, cada um necessita trabalhar para conquistar aquilo que deseja. Então nós temos a nossa caminhada, não adianta a gente só ficar esperando receber a herança, porque daí na herança eu vou ter condições, e aí a herança vem e quando a gente vê a herança foi, porque a gente não aprendeu a trabalhar com aquilo que a gente está recebendo. Então nós precisamos ir desenvolvendo esse lado. Por último, a ira ou a cólera. Uma sensação intensa de raiva, ódio, rancor dirigida a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa ou insulto. Surge geralmente como uma resposta a uma frustração por algo que não ocorreu ou por ter ocorrido de forma diferente do que era desejado. É carregada de uma vibração negativa dirigida contra alguém ou, pior ainda, contra si mesmo, né? A gente muitas vezes está com uma raiva tão grande da gente que a gente se machuca, se maltrata, né? Tudo aquilo que se fala de desenvolver o auto-amor a gente esquece. E a gente só vai conseguir amar verdadeiramente os outros também nos amando, nos temulando. Então, quando ela aparece, ocorrem alterações metabólicas, que a gente não se dá conta. As suprarrenais produzem descargas de adrenalina e cortisol, que é um outro hormônio. As pessoas que vibram nessa faixa de pensamento de maneira constante têm uma maior predisposição à hipertensão arterial. Então, entre situações que são comuns a pessoas hipertensas, a ira é uma delas. Só que o controle está dentro de cada um. Todos têm a capacidade de mudar. Para tanto, é preciso força de vontade e perseverança. Virtude a ser estimulada para quem é irado, paciência. Ter paciência é manter a paz, a serenidade, ter controle sobre seus atos e resistir às influências externas. Aceitar as limitações do outro, compreender que aquilo que ele está fazendo tem um motivo, embora nós não saibamos qual é. Além disso, também o desenvolvimento do sentimento do perdão é fundamental para o controle da ira. Porque cada vez que a gente vê aquela pessoa que a gente está odiando, volta de novo todo aquele ódio, toda aquela raiva. E aí, se a gente não, enquanto a gente não perdoar, a gente vai estar deixando aquela estrada aberta lá dentro da nossa cabeça. Qual o caminho da cura? Amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós a animalidade, orgulho, vaidade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Isso, André Luiz já nos falava em evolução em 2 mundos. Já fazem quantos anos e até agora o que nós estamos fazendo? Nós já temos essas informações. Basta nós irmos atrás de todos os livros e pormos em prática no nosso dia a dia. Então, qual a relação entre saúde espiritual e humanização? Tendo humanização como renovação de referenciais comportamentais, para termos uma melhor saúde espiritual, nós precisamos mudar os nossos comportamentos. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Não adianta a gente ir no centro espírita, a gente ir numa palestra e sair de lá como se nada tivesse acontecido e realizando tudo da mesma forma. Pelo menos nós temos que começar a traçar, dentro daquela imagem que nós temos lá da estrada, caminhos por onde a gente vai começar a trilhar. Não tem esse caminho pronto ainda. Vocês vão desenvolver, cada um de vocês, escolher qual o caminho novo que vocês querem traçar. Mas se vocês não começarem a traçar, ele vai continuar inexistente. O centro espírita é um ambiente educacional apropriado para as mudanças tão esperadas na convivência e na condução das atividades. E é por isso que a saúde, o trabalho de humanização dentro da casa espírita é tão fundamental. Então, para encerrarmos, algumas frases de Chico, em que ele dizia: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo a cada dia.
Cristo não nos pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios, só pediu que nos amássemos uns aos outros. E embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo. Eu convido vocês todos agora, para a gente fazer o encerramento. Tem uma música que durante um bom tempo, como uma forma até de estimular os meus filhos a participar da evangelização, eu comecei a participar da evangelização criando algumas músicas e tocando para as crianças nos momentos que antecediam as aulas de evangelização. E uma das primeiras músicas que o pessoal mais gostou, né, foi uma música chamada Dicionário Espírita, que é uma musiquinha bem fácil, bem simples, e que eu convidaria a todos para que, à medida que a gente vá passando os slides e que vá tocando a música, fossem cantando junto, para que a gente pudesse, então, vivenciar essa experiência em comum. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. A de amor, B de bondade, C de caridade, D de doação, E de esperança, F de família, G de gentileza, H de honestidade. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. Com I tem indulgência, com J tem justiça, com L lealdade, M moralidade, com N tem nobreza, com O obediência, com P perseverança e também paciência. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. R de respeito, S de saúde, com T temos trabalho, com utilidade, com V nós temos vida, com X nós questionamos se Z é realmente o fim que procuramos. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. Vamos fazer um dicionário espírita com termos que são fundamentais para a nossa evolução. Muito obrigado a todos pela atenção. Escutando a alma, posso sentir meu interior refletir com calma. Tenho a semente do mais puro amor que vem de Deus, que é meu Pai. Quero livrar meu coração do jugo cruel da ilusão e descobrir que o tesouro
corações.